E se a tolerância não for nada daquilo que a gente sempre pensou? Sabe? E se em vez de ser só aquele esforço para aguentar o que a gente não gosta, fosse na verdade um caminho para uma paz de verdade profunda e duradoura? É isso que a gente vai explorar hoje, uma visão completamente diferente, radical mesmo, da tolerância, com base em um curso em milagres. Normalmente, quando a gente fala em tolerar, o que vem à mente? É quase um sinônimo de aguentar, né? É um esforço, um peso que a gente carrega. Só que um curso em milagres chega e vira essa ideia de ponta cabeça. A proposta aqui é que a tolerância de verdade não tem nada a ver com suportar, mas sim com se libertar por completo do ato de julgar. É essa jornada que a gente vai fazer agora, sair de um fardo e encontrar uma libertação. Então, para a gente conseguir entender essa nova perspectiva, a gente precisa ir um pouco mais fundo, sabe? É como se a gente tivesse que desmontar a nossa ideia de sempre sobre o que é tolerância para poder encontrar o que ela realmente significa. Uma definição muito mais profunda e, olha, quem sabe, até transformadora. Mas afinal, o que é tolerância de verdade? Segundo um curso em milagres, a resposta é surpreendente. Para quem está buscando a paz, ser tolerante não é uma questão de ter paciência, não. É muito mais sobre reconhecer uma coisa fundamental: a nossa própria incapacidade de julgar. De julgar de um jeito que seja justo e verdadeiro, sabe? Ok, mas por que a gente não seria capaz de julgar? O que faz do julgamento um obstáculo tão grande assim no caminho para a paz? É isso. Vamos começar a investigar a fundo as raízes dessa ideia agora. Pois é, julgar é ser desonesto. Essa frase é forte, né? E é super importante a gente entender uma coisa aqui. Não se trata de uma questão moral, de ser bom ou mal por julgar. A questão é outra. É sobre verdade, sobre estar ou não alinhado com o que é real. Essa desonestidade do julgamento, ela se baseia em 3 pontos bem claros. O primeiro é a arrogância, né? A gente achar que sabe tudo sobre uma situação ou sobre alguém. O segundo é o auto-engano, que é quando a gente projeta as nossas próprias coisas nos outros sem nem perceber. E o terceiro, que é fundamental, é a recusa em aprender. Pensa bem, quando a gente já julgou, a gente fechou a porta para qualquer coisa nova que possa aparecer. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. O que seria preciso de verdade para a gente conseguir fazer um julgamento justo, completo, final, sobre qualquer coisa que seja? A resposta para essa pergunta já mostra o quanto essa tarefa é impossível. Olha só, para a gente julgar de forma justa, a gente precisaria ter uma visão quase que divina. A gente teria que saber tudo do passado que levou até ali, entender todas as variáveis que estão acontecendo agora, no presente, prever todas as consequências no futuro e ainda por cima saber o impacto disso em todo mundo que está envolvido, seja de perto ou de longe. É simplesmente uma tarefa impossível para a nossa mente, que é limitada. E o interessante é que, quando a gente abandona o julgamento, a gente abre espaço para outras virtudes crescerem. Acontece que tolerância, confiança e honestidade, elas estão totalmente conectadas. Uma coisa leva a outra. E é isso que a gente vai ver agora, como uma apoia a outra. O julgamento, ele age como um veneno, minando tanto a confiança quanto a honestidade. A confiança vai embora porque, ao julgar, a gente se coloca contra os outros, a gente cria uma barreira, uma separação. E a honestidade também é destruída porque o julgamento nos força a defender nossas ilusões, nossas visões parciais, como se elas fossem a verdade absoluta, a única verdade. Então é isso. Sem esse peso, sem o fardo do julgamento, a mente finalmente encontra um estado de paz, de consistência interna. A gente para de lutar para defender nossas opiniões e simplesmente passa a aceitar a realidade do jeito que ela é. Certo, mas e aí? Quais são os resultados práticos dessa mudança toda? O que a gente ganha com isso? Bom, ao abraçar essa tolerância verdadeira, que no fundo é não julgar, as recompensas espirituais são profundas. O caminho que se abre é bem claro. Tudo começa com uma aceitação universal, onde a gente passa a ver as coisas sem colocar aquela etiqueta de bom ou mal. Esse primeiro passo, por sua vez, leva a gente para uma fraternidade real, para a gente perceber que estamos todos conectados. E no final dessa jornada, o resultado é o fim da culpa, a libertação daquele peso do erro. E a grande conclusão desse caminho todo é incrivelmente libertadora. Ela está toda contida nessa frase.
O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Essa é a verdade que aparece, que vem à tona, quando a mente finalmente larga a mão de julgar. E com tudo isso, a gente chega no único julgamento que realmente importa. Mas calma, não é o julgamento de condenação. Pelo contrário, é um veredito de paz. Esse é o que o curso chama de julgamento do Espírito Santo. É um único veredito que vem para substituir todos os nossos pequenos julgamentos. E ele diz uma coisa só: o Filho de Deus é inocente. E o mais importante, essa é uma verdade que dentro dessa visão vale para todo mundo, sem exceção. Então, no fim das contas, a gente vê que tolerância não tem nada a ver com suportar o mundo na marra, com esforço. Tem a ver com enxergar o mundo com honestidade. É um ato de coragem, sabe? A coragem de aceitar a realidade como ela é, em vez de ficar insistindo em julgar tudo a partir do nosso cantinho, da nossa visão limitada. E para fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta para a gente levar. Como seria o nosso mundo, como seria a nossa vida, se a gente se permitisse de verdade olhar para tudo e para todos sem aquele filtro constante do julgamento?